Boa tarde, está no ar o RBV News, edição tarde, que leva você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Um homem de 64 anos foi preso em flagrante na tarde de hoje em Campo Grande, depois de ser reconhecido por uma menina de 8 anos que contou ter sido amarrada e amordaçada por ele em sua própria residência. O crime aconteceu no Jardim Colúmbia. A menina relatou aos policiais que estava sozinha em casa e deixou o vendedor de picolé Veríssimo Campos da Silva entrar no quintal para vender o sorvete. Após a compra, ele trancou o portão e levou a criança para dentro de um quarto, onde amarrou seus braços e a amordaçou. Veríssimo roubou R$15 e, ao tentar fugir da residência, no crime que aconteceu ontem, melhor dizendo, e não hoje, foi surpreendido por vizinhos que acionaram a polícia. O suspeito e a criança foram encaminhados para a delegacia e o caso foi registrado como roubo. Prefeitos de Mato Grosso do Sul se reuniram na tarde de hoje para discutir a crise financeira e a dificuldade em fechar as contas de várias prefeituras até o final do ano. A diminuição do repasse do Fundo de Participação dos Municípios foi um dos principais problemas, que, segundo os prefeitos, contribuiu com um rombo nos cofres municipais, que chega a R$397 milhões. Quase 70% das administrações terão dificuldade em fechar as contas até o próximo mês. A reunião foi na sede da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul. Mais de 33 prefeitos marcaram presença para discutir a situação dos entraves financeiros que foram gerados ao longo do ano. Apesar do balanço negativo que muitos administradores fizeram, para o prefeito de Nova Andradina, o cenário se mostra ao contrário a essas críticas. Nova Andradina, em particular, está fechando no limite da responsabilidade, né? Não estamos lá nadando em dinheiro, mas vamos fechar as contas rigorosamente em dia. Muitos prefeitos vivem um momento crítico por conta da necessidade do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga as prefeituras a fechar as contas sob o risco de receberem punições. Em protesto a esse cenário, algumas prefeituras paralisaram suas atividades, porém, sem interromper os serviços essenciais à população. Em Campo Grande, não foi diferente. O gabinete do prefeito está fechado, aderia à paralisação. Como a nossa cidade é a capital, tem esses serviços essenciais que não podem ser parados, esses estão funcionando normalmente. Para a Somasul, o governo federal é o maior vilão. Segundo os prefeitos, a concessão de isenções como o IPI, por exemplo, que é um dos itens que compõe o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, prejudicou muitas cidades. Segundo a Somasul, o rombo nas prefeituras do estado por conta da situação já soma R$397 milhões. Na reunião de hoje, serão abordados os próximos passos para solicitar a reconstituição deste valor junto ao governo federal. A reunião está marcada para acontecer no próximo dia 13 deste mês. De acordo com o prefeito de Campo Grande, desde junho deste ano, o município passou por uma queda de 30% nos repasses. Apesar dos entraves, Nelson Trade Filho garante que conseguirá cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu lancei um decreto antes do processo eleitoral, cortando despesas, determinando um corte de 20% nas secretarias todas, nas fundações, nas autarquias, procurando equacionar as nossas despesas, reduzir custeio, passagens, diárias, luz, água, telefone, o dia a dia que faz a diferença no final da história. E uma das mais importantes instituições de ensino superior de Mato Grosso do Sul, a Universidade Católica Dom Bosco, está completando 50 anos. Criada antes da divisão do Estado, a universidade ajudou a formar importantes profissionais. E várias dessas personalidades marcaram presença em um evento que destacou o papel da instituição no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. A solenidade aconteceu no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande. A cerimônia contou com a presença de autoridades de Mato Grosso do Sul que estudaram na instituição ou que, de algum modo, contribuíram para o crescimento da universidade. O prefeito da capital, Nelson Trade Filho, e o governador André Putinelli também participaram do evento, ao lado do senador Delcídio do Amaral. Foram feitas homenagens às personalidades religiosas, civis, militares e políticas, assim como ex-alunos que representaram os profissionais formados ao longo dos últimos 50 anos.
O governador lembrou como era difícil cursar uma universidade, já que o estado era carente de ensino superior. Os recursos humanos que antes, filhos nossos, dos aqui nascidos, tinham que procurar outras plagas para educarem-se e voltarem às suas terras. Quantos eu vi após adentrar Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, pós-divisão, filhos de colegas de várias outras profissões liberais, dizerem: meu filho, a casa retorna. Hoje não mais, pelas universidades que temos, e em especial a UCDB. O reitor da UCDB, padre José Marinoni, falou da importância da instituição no crescimento e na formação da sociedade sul-mato-grossense. Porque diferentes são os desafios. E a UCDB sempre esteve realmente à vanguarda. Poderia citar, por exemplo, o surgimento do curso de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, nutrição. Foi a UCDB que trouxe esses cursos. O próprio turismo. Então é claro que a UCDB sempre esteve à frente, preocupada sim em dar uma resposta concreta às exigências e às demandas do Estado. E para os próximos anos, padre Marinoni espera que a universidade continue incentivando as pesquisas, além dos valores salesianos. Eu gostaria que a Universidade Católica Dom Bosco resgatasse mais aquilo que é típico de uma universidade, ensino, pesquisa e extensão, aquilo que é típico de uma universidade católica, a catolicidade, o serviço à comunidade, a formação integral do ser humano e a salesianidade, que é um método educativo que Dom Bosco inventou, um método que está baseado no tripé fé, razão, religião e amabilidade. Eu espero que com esses ingredientes a universidade possa continuar não só 50, mas mais 50 e não acabe nunca. O evento foi encerrado com um show do cantor Almir Sater, que também foi um dos homenageados da noite. Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, só meu coração está batendo desigual. Ele agora sabe que o medo viaja também sobre todos os trilhos da terra. E ainda falta mais de um mês para o Natal, mas nos supermercados de Campo Grande já é possível encontrar diversos artigos e produtos natalinos. E se você já está pensando no cardápio da ceia deste ano, saiba que ela vai ficar um pouquinho mais cara. Mesmo assim, os empresários do setor estão otimistas. Faltando menos de 50 dias para o Natal, os supermercados da capital esperam um crescimento de 14,4% nas vendas para as festas do fim de ano. Segundo o vice-presidente da Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, Adeilton do Prado, os produtos nacionais vão ter um crescimento de 19%. Os pedidos dos importados esse ano está abaixo do ano passado. Quando nós tivemos uma venda o ano passado em torno dos 15%, esse ano aponta aí que os pedidos estão na média de 7% em relação ao ano passado. Então a gente está realmente vislumbrando uma queda dos importados em relação ao ano passado. E os produtos nacionais? Ao contrário, aí os produtos nacionais nós estamos tendo um aumento na expectativa das vendas, até levando em conta os pedidos já realizados dos produtos nacionais, como as bebidas nacionais, os refrigerantes, as frutas, ela está com um pedido aí em torno de 19% em relação ao ano passado. Então a gente acredita que os nacionais esse ano vão estar mais fortes nas prateleiras dos supermercados. Para este ano, alguns produtos que fazem parte da maioria das ceias natalinas de muitas pessoas vão sofrer um aumento, como é o caso do peru e do tender, que terão um aumento de 5% em relação a 2011. Já para os vinhos importados, este aumento será de 10%. Outros produtos nacionais que apresentaram maior variação, segundo a Abras, em relação ao ano passado, foram o frango congelado em 15,2%, espumantes e frisantes com 13,3%, a cerveja teve um aumento de 15,3% e os refrigerantes de 14,3%.
Já em relação às castanhas, nozes e frutas cristalizadas, a pesquisa aponta somente uma correção monetária, nada que impeça o consumidor de levar o produto para casa. Mesmo com o aumento de alguns itens, alguns consumidores não vão deixar de comprá-los para as festas de fim de ano, como é o caso de Dona Celeste Lopes, que não vai deixar de levar o peru para casa. A senhora já começou a pensar na ceia de Natal? Já comecei a pensar, sim. Bom, esse ano vai ter um aumento de 5% peru e tender. Com esse aumento, a senhora vai substituir o produto ou mesmo assim vai levá-lo para casa? Não, tem que levar, não pode faltar. De jeito nenhum. Claro, eu sempre compro e aproveitando o preço agora um pouco antes do finalzinho do ano, né, que geralmente sobe um pouco mais, ou sempre estar comprando. E Dona Salete já percebeu que houve alteração nos preços deste ano e sabe que vai gastar um pouco mais. Que eles estão sensivelmente mais caros. Alguns produtos a gente observa um preço mais elevado, outros se mantêm, né? Mas eu acredito que os valores sempre são mais elevados em relação ao ano anterior, quando se aproximam das festas de finais de ano. Então esse ano não vai ter jeito, vai gastar um pouco mais? Um pouco mais, com certeza. E no próximo bloco você confere os principais fatos do mundo. Nós já voltamos. E a chuva que caiu na tarde de hoje em Campo Grande promete não dar trégua amanhã na capital. O tempo permanecerá aqui em Campo Grande nublado durante todo o dia e as temperaturas sofrem uma ligeira queda. Confira agora a previsão para as 5 capitais para esta quinta-feira. E agora as notícias do Brasil. O tráfico de jovens brasileiras para o exterior é uma das frentes investigadas pela CPI do tráfico de pessoas. A comissão da Câmara Federal que investiga o caso já ouviu o depoimento de uma dona de agência de modelos envolvida em denúncias. A agência é acusada pela Justiça de enviar para a Índia 2 brasileiras que teriam ficado impedidas de retornar ao Brasil. A CPI começou a investigar o caso das modelos enviadas a Mumbai, na Índia, em julho. Na época, a modelo Ludmila Verri contou que passou 2 meses com a irmã num apartamento sem água, num bairro de prostituição, que chegou a sofrer assédio do homem que seria responsável por elas, colaborador da agência de modelos. Disse ainda que metade do dinheiro recebido seria usado para pagar dívidas da viagem a esse agenciador. A modelo afirmou naquele depoimento que as dívidas altas levam muitas garotas a se prostituir. Nessa terça-feira, a dona da agência de modelos disse que não soube de nenhum assédio a Ludmila ou a sua irmã e responsabilizou as próprias jovens por não terem voltado antes ao Brasil. Elas tinham condições de ir ao McDonald's, ir à padaria, ir a shopping, como no Facebook tem várias fotos comprovando isso, mas elas não tiveram condições de ir numa companhia aérea fazer a reserva. A passagem era de ida e volta, nunca comprei uma passagem ou a agência mandou alguma passagem para mim somente de ida. O presidente da CPI ressaltou a fragilidade dos contratos das modelos que vão tentar a vida no exterior. 2 meses sem contrato algum, com despesas no passivo. Quem banca isto, senhora? Dona Raquel, é a senhora? Para a dona da agência, ter dívidas no início da carreira de modelo brasileira no exterior é uma situação comum. Todas as meninas que querem voar para fora do país, elas sabem que tem essa dívida para com a agência. Não é algo assim de 7 cabeças, entendeu? Então é algo normal na carreira.
E agora uma boa notícia. A conta de energia elétrica vai ficar mais barata. O anúncio foi feito pelo governo e é resultado da redução dos impostos que incidem na conta e também da renegociação com as empresas do setor de energia elétrica. A proposta do governo está formalizada em uma medida provisória que está sendo discutida pelo Congresso. Em 31 de agosto deste ano, a Agência Nacional de Energia Elétrica determinou a intervenção no Grupo Rede Energia, que opera nos estados de Tocantins, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. A decisão só foi possível porque um dia antes, o governo editou medida provisória que permite a intervenção estatal em companhias elétricas com problemas financeiros e que deixaram de cumprir suas obrigações com a população. Uma comissão mista formada por deputados e senadores analisa agora mudanças que possam aperfeiçoar a medida provisória. O deputado Fernando Ferro, que preside a comissão, explicou a importância da proposta. Algumas empresas da área de distribuição têm apresentado problemas financeiros e gerenciais. E, como consequência, baixo desempenho operacional. E esse fato, inclusive, já provocou intervenção em algumas delas. O que se está se fazendo com essa medida provisória é regulamentar esses processos de intervenção. Já este advogado do Grupo Rede Energia, que participou da audiência, questionou a legalidade da medida. Ela transmite uma grande insegurança jurídica na medida que ela avança em determinados aspectos e dispõe sobre matéria que a Constituição não permite. Ou seja, ela determina, por exemplo, a sequestro de bens dos administradores das concessionárias de energia, quando o sequestro de bens só pode ser determinado por norma-lei e não por medida provisória. A seca no Nordeste brasileiro e em parte de Minas Gerais é considerada a pior da última década. Houve uma perda de 22% da produção. A safra de feijão, por exemplo, foi a mais atingida. O rebanho também sofre consequências da estiagem prolongada, mas representantes do governo afirmam que a situação é melhor do que em anos anteriores. A apresentação dos representantes do governo foi cheia de números. Um deles diz respeito à construção de cisternas, o que deve garantir que a população tenha acesso à água por um período de estiagem de até 6 meses. Ano passado o Ministério entregou 83 mil cisternas no semiárido brasileiro. Esse ano a nossa meta é de 100 mil cisternas, né? Nosso orçamento foi quintuplicado, né, para atender a demanda do semiárido. E o Ministério participa, portanto, então, desta meta de universalizar o acesso à água para as famílias no semiárido brasileiro, na área rural. Há também investimentos para que o rebanho receba alimentação durante esse período. Nesse caso, o governo federal liberou recursos para compra e distribuição de milho. Tem sido feito transferências regulares, né, dos estoques do governo federal para a região para alimentar o rebanho. Do lado dos trabalhadores rurais, a cobrança é por mais ações. Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, poucos projetos saíram do papel. O presidente da comissão também defendeu mudanças no modelo de gestão desses projetos, para permitir que estados e municípios participem mais. O governo federal precisa de descentralizações para os secretários de Estado. Os secretários de Estado têm a capacidade de trabalhar junto com os municípios com muito mais facilidade. É de fundamental importância descentralizar também para os municípios. Muitas políticas que hoje já foram aprovadas aqui a nível de Brasília ainda não conseguiram chegar a partir de uma falta de estrutura de operacionalidade com relação aos entes governamentais, seja ele governo federal, governos estaduais e governos municipais. 40% das micro e pequenas indústrias brasileiras tiveram queda na produção nos 9 primeiros meses deste ano, segundo estudo do Sindicato do Setor. O resultado foi a demissão de milhares de empregados. Esta pequena empresa fabrica transformadores de energia e válvulas para motores a diesel. No primeiro semestre deste ano, a produção geral caiu, em média, 60%. Em 10 anos da empresa, foi a primeira vez que tivemos números assim tão ruins. Uma situação que também atingiu muitos outros empresários paulistas. Entre janeiro e setembro deste ano, 40% das indústrias pesquisadas tiveram queda na produção em relação a igual período do ano passado.
No intervalo de 12 meses, encerrado em setembro passado, o setor demitiu mais de 1.400 trabalhadores e 64% das micro e pequenas indústrias ouvidas admitiram ter demitido até 5 pessoas. O grande problema que vemos hoje é a concorrência desleal com produtos fabricados fora do Brasil. Produtos fabricados em países, e sempre fala-se na China, mas não é só a China, existe uma série de outros países também. Por causa da concorrência com os importados, quase metade das indústrias pesquisadas perderam vendas nos primeiros 9 meses do ano. 7 em cada 10 empresários consideraram essa disputa de mercado desleal e apontaram, entre outros motivos, a alta carga tributária brasileira. Mas a pesquisa também indica que, apesar das dificuldades, a maioria dos empresários está otimista em relação ao futuro do negócio e aposta em diferenciais como a qualidade dos produtos e a fidelização para se manter no mercado. Ficar otimista sem correr atrás, sem fazer nada, não pode ser. Ficar se lamentando também não dá, então a gente tem que estar sempre correndo atrás. O RBV News Edição Tarde fica por aqui. Nós voltamos amanhã em nossa primeira edição a partir das 11 horas da manhã. Boa noite.